Paz, Senhor, igreja. Bem com vocês? Espero que sim. Amém? Para aqueles que já estão aqui desde 6 horas e aqueles que não estão também. Que o Senhor esteja conosco essa noite. E quando a gente ouve um hino desse, que o Deus que nós servimos é aquele que deixa 99 ovelhas para cada um de nós. Ele conhece cada um na sua essência. Cada um de uma maneira especial. Tem o DNA do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida disso. É um Deus de amor, é um Deus puro amor, e nós precisamos aprender muito esse amor do Senhor essa noite. A palavra está em 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Hein? A gente vai aprender o que é o amor e o que não é o amor. Esse amor que realmente o Senhor tem por cada um de nós e que Ele quer que nós venhamos aprender mais desse amor para podermos vivermos esse amor. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao versículo 7. Amém? O tema da nossa mensagem é: o amor é relevante. O amor é importante, sabe? Que é relevância. Então, a gente tem que entender realmente a importância desse dom, porque o amor também é um dom. E é um dom dado por Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor para termos todos nós esse dom. A gente vive num mundo de desamor. O mundo atual que nós vivemos é um mundo que realmente não se vive mais o amor na sua intensidade. Seja o amor de Deus, que é o principal, seja o fraterno, e aí vai estar dentro o amor ágape também, seja até um amor de marido e mulher, de homem para mulher, que no primeiro momento é aquela paixão e de repente, 1 mês, 2 meses depois, às vezes já estão até pensando em separação. Então, hoje a gente vê que as pessoas não se doam mais, as pessoas não se entregam mais por amor. E por isso nós vamos aprender sobre essa palavra de uma maneira mais específica. É claro que na Bíblia tem pessoas que não viveram esse amor nessa intensidade. Vamos então ler, acho que já todos abriram, em nome de Jesus. E aí fala assim, é uma carta de Paulo para o povo de Coríntios. Lá eles tinham muita coisa, ciência, profecia, mas eles não tinham amor. O amor entre eles era algo que eles não sabiam vivenciar. E aí fala assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Em algumas versões fala, não guarda ressentimento.
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui o versículo 7. A gente poderia ler todo o capítulo, mas o importante está exatamente aqui. Amar é uma decisão. Eu preciso decidir amar. Eu preciso decidir sentir amor. Se eu decido não sentir amor, não amar, não vai haver amor. Assim como se eu decidir não cantar, não vai haver canto, não é verdade? Então sou eu que decido. É o Senhor que nos dá, né, essa capacidade de poder amar. Mas se eu decidir não amar, eu não vou amar. Santo Agostinho, ele falava sobre aquela parábola do samaritano, do bom samaritano, e ele fala que o samaritano, quando pega aquele homem caído no caminho e leva até uma estalagem, ele representa o Senhor Jesus. E que o dono da estalagem somos nós. Não sei se vocês lembram a passagem, quando o bom samaritano deixa lá aquele homem, ele cuida do homem antes de levar para lá, do ferimento do homem, depois deixa lá, deixa um dinheiro com o homem da hospedagem e sai. E fala para o homem da hospedagem o que precisasse aquele homem que estava ferido no meio do caminho, que ele fizesse. Quando ele voltasse, ele ia pagar o homem da estalagem aquilo que estivesse devendo. Por isso, ele faz essa figura, né, de que o bom samaritano seria o Senhor Jesus. E com amor pegou aquele homem, ele cuidou e levou, deixou para alguém cuidar. E que o dono da estalagem seria cada um de nós. É para isso que nós estamos aqui, para vivermos em amor, para fazer a diferença nesse mundo lá fora. Onde muitos sofrem, onde a gente tem visto pela rede social, pelas reportagens, coisas assim que às vezes a gente se espanta de estar vendo. E eu posso até falar que lá em casa algumas vezes eu até falo para o meu marido, ainda bem que nossos pais não estão mais vivos para ver coisas como essa que nós estamos vendo aí. Mas, como eu disse, o amor é uma decisão. Então, essa noite, o que nós vamos falar aqui, ou vocês decidem amar, ou nós decidimos amar como o Senhor nos ama, um amor incondicional, ou então a gente não decide. É como a fé, foi falado aqui também, a gente decide ter fé. A gente decide se segue Jesus ou não, se reconhece Jesus como Salvador ou não. Por isso, hoje até recebi algo que está no YouTube, mas está passando uma propaganda da Líder na televisão sobre o Natal e várias pessoas de algumas religiões juntas ali. E eu falei, não, o meu Deus, o meu Jesus não é um dessas pessoas. Não é o mesmo, cada um vê de um jeito. O meu é o Salvador, é aquele que veio para me salvar, é aquele que deu a vida para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o meu Deus, não aquele daquelas outras pessoas, porque cada um vê de uma forma. Enfim, mas o que não é o amor? O amor não sente inveja. Aí, no texto que nós acabamos de ler. O amor não arde em ciúme. O amor não é leviano. E isso a gente vai ver em Gênesis 4, de 1 a 7. Quando Abel e Caim vêm e traz uma oferta para o Senhor. Quando Abel vem, a primeira coisa que o Senhor olha é para Abel. E o Senhor vê o coração de Abel. Hoje, na escola bíblica, nós falávamos isso sobre oferta. Falamos sobre a viúva pobre. E o que o Senhor viu, o Senhor Jesus, foi o coração dela. Por isso ele disse, ela ofertou mais do que os outros. Porque os outros ofertavam
e faziam aquilo automaticamente. E foi da mesma maneira que o Senhor olhou para Abel. Abel tirou das primícias. O primeiro bezerro que nasceu, ele levou para o Senhor. Ele separou para levar para o Senhor. Ele traz aquilo com gratidão, totalmente diferente de Caim. Caim pega também daquilo que ele plantava. Mas ainda assim, Caim faz algo automático. Não faz por amor a Deus. E Abel, totalmente diferente. Por isso, o Senhor se agrada mais daquela oferta de Abel. E Caim vai ficar com inveja do irmão. Vai ficar com ciúme. Em um único texto, nós vemos o que não é amor. É o que o que Caim sente por Abel. Inveja, ciúme. Vai tratar Deus e responder a Deus com leviandade. Como se ele fosse um maioral até, como se ele não se importasse muito realmente com a vida do outro. E nesse texto fala exatamente isso. Não precisa abrir. Eu vou abrir aqui o meu, apenas para a gente dar uma lida para ver que o que eu estou falando é de real sentido. E está assim, ó. A partir mesmo do 2. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, cabo de dias, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente. A gente vê uma outra coisa aí também que não faz parte do amor, que é a ira. Ele se ira contra o irmão. E descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, não precisamos ficar preocupados, porque o outro às vezes está sendo mais bem visto por Deus, está sendo mais abençoado por Deus. Se fizermos as coisas certas, certamente seremos também abençoados. Seremos vistos também por Deus. Mas o que temos que procurar é ser verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós que temos que dar a Ele algo além daquilo que podemos dar. Quando olhamos ali aquele louvor, quando eu olhei aquele louvor, e quando a gente presta atenção na letra, largar as 99 ovelhas e o Senhor sai para procurar aquela ovelha perdida, o Senhor se importa com cada um de nós. Não precisamos ter inveja, porque o irmão aparece mais do que o outro, às vezes na igreja. Não precisamos ter inveja. Não precisamos querer ser o outro. Nós somos do jeito que o Senhor nos fez. Deus fez Caim e Abel, cada um na sua particularidade. E Deus conhecia cada um na profundeza do coração de cada um, com certeza. E assim é conosco. Deus nos olha quando nós estamos em oculto. Deus não olha quando fazemos para todo mundo ver, mas quando fazemos somente para Ele ver. É nessa hora que somos repreendidos. É nessa hora que Deus fala conosco. É nessa hora que ouvimos a voz dEle falando e nos chamando a atenção, às vezes até nos exortando. E precisamos, de fato, sermos exortados pelo Senhor. Que seja através de um irmão, mas que seja também através da própria voz do Senhor. Que seja, acima de tudo, através da palavra. Porque precisamos amar. Porque precisamos olhar para o outro como olhamos para nós mesmos.
com as nossas dificuldades, com as nossas picuinhas. Nenhum de nós que aqui estamos somos perfeitos. Nenhum daqueles que estão lá fora são piores do que nós que estamos aqui dentro. Irmão, na hora que nós entendemos isso, nós vamos ter o mesmo amor que o Senhor tem por cada um de nós, por aquele que tem dificuldade de nos entendermos. Na hora que nós entendermos isso, certamente nós vamos estender a mão e levantar aquele que está caído. Nós vamos trazer para perto aquele que está com dificuldade. Nós vamos ter mais paciência e vamos ser tardios ao irarmos. E continuando aqui, ele ainda é leviano na hora que responde ao Senhor, como está aqui no verso 9. Quando o Senhor pergunta a ele já tinha articulado assassinar, acabar com Abel, e ele já tinha armado uma cilada mesmo, ele mata realmente Abel, e o Senhor pergunta a ele, a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele ainda fala com prepotência, pensando que eu sou o quê? Fala com leviandade, com o próprio Deus. Então temos que tomar cuidado também quando falamos, quando respondemos. Isso não é amar, ser leviano, ser uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Isso não é amar, não é ter o amor ágape dentro de cada um de nós. Devemos, de fato, ter esse cuidado. Uma outra coisa também que não faz parte do amor é a arrogância ou a soberba, como está em algumas traduções também. Está lá em 2 Crônicas 26, 16 a 19, que vai falar sobre o rei Uzias. E ele vai, por ser rei, ele achava que ele poderia chegar e colocar incenso no templo, quando isso só era permitido para os sacerdotes. E quando ele é chamado a atenção pelo sacerdote, e que foram mais 8, até falar com mais 80 sacerdotes, que tinham sido levantados pelo Senhor para fazer esse serviço, ele não aceita a repreensão. Às vezes estamos dentro da igreja e queremos fazer algo que não é da nossa ousada. Devemos fazer apenas aquilo que é colocado nas nossas mãos para fazermos. Quando fazemos além disso, às vezes não é da vontade de Deus. Temos que perguntar, Senhor, é para eu fazer isso? Temos que perguntar ao líder da igreja, eu posso fazer realmente isso? Nós devemos ter realmente cuidado naquilo que colocamos as mãos para fazer, porque senão atropelamos uns aos outros, passamos à frente, queremos ser vistos, quando na verdade, como eu já disse, nós temos que ser vistos pelo Senhor. E a obediência, se nós não obedecemos aquele que nós estamos vendo, que é o líder da igreja, o anjo da igreja, que o Senhor colocou a liderança da igreja, imagina se nós vamos obedecer a Deus. Então, soberba, querer aparecer, ou arrogância, achar que tudo pode fazer, isso também não é amor. Isso não significa amar. Agora que vai vir a ira, mas eu já até aproveitei e coloquei lá em Caim, que Caim se irou, mas o outro também que se irou. E por isso não entrou na terra prometida, foi Moisés, como está lá em Números 20, 10. E no 28, Deus manda Moisés falar a rocha. E Moisés bate na rocha, ele não fala, porque o povo de Israel estava murmurando, porque não tinha água, e o Senhor dá uma ordem para Moisés, para que Moisés pegasse a vara de Arão, que estava diante do altar,
que tinha florescido e chegassem ali e falasse com a rocha e tocasse na rocha, mas não bater na rocha. Mas ele, irado com o povo, devido à murmuração, ele não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Com isso, ele deixou de fazer com que acontecesse algo ali extraordinário, porque a vara de Arão representava a graça, o amor imerecido. Já lá no Antigo Testamento, quando a vara floresceu, o Senhor até falou para pegar das 12 tribos, de cada família, uma vara e colocar diante dele. Aquela que florescesse era aquela que ia ficar diante do altar, para que o povo não murmurasse mais. E eu creio muito que era para que o Senhor não ouvisse mais a murmuração do povo. Essa questão que eu falei até da vara florescer das 12 famílias, está lá em Números 17:5. Mas ele faz algo irado, e às vezes a gente também se ira. A palavra de Deus diz que devemos ser tardios em irarmos. Devemos nos mantermos o mais breve possível, paciente, ouvindo o outro com paciência. Eu fico imaginando se num casal a gente vivesse realmente dessa maneira. Não haveria briga. Ia ser uma paz em casa. Porque na hora que você fosse catucado, você teria paciência. Você não ia se irar. Ia deixar o outro falar. Você não ia ter razão. Eu falava sobre isso até com uma amiga minha hoje, pelo telefone, e a gente ria muito com isso. Porque, na verdade, a coisa é séria. Eu estou rindo, mas a coisa é séria. A gente tem que realmente aprender o que não é amor. E quando eu amo, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter mansidão com o outro. Amém? Uma outra coisa também que não é amor é a injustiça. Que está lá em Lucas 23:18. O povo, quando é chamado para perguntar quem deveria ser crucificado, se era Jesus ou Barrabás, Barrabás, um assassino, foi de fato escolhido pelo povo. Quando se perguntava quem deve ser crucificado, Jesus ou Barrabás, o povo gritava, Barrabás. Aí houve uma grande injustiça. Não é verdade? Porque o Senhor Jesus foi condenado, preso, sem ter feito absolutamente nada. A única coisa que o Senhor Jesus fez foi dar e muito amor. Por isso que houve uma grande injustiça. E por isso que o amor realmente é sofredor. Precisamos, de fato, amar e ter esse amor que o Senhor Jesus teve por todos nós, porque senão não estaríamos aqui agora falando sobre isso. E agora a gente vai ver, mas o que é o amor? O amor não busca seus próprios interesses, mas vai buscar o do outro. Por isso que eu falei e me adiantei na questão do casal. O outro vai ter sempre razão. É melhor do que ficar discutindo. Eu não sei por que o Sueli está rindo, mas é melhor. Eu não sei, a irmã está rindo muito ali. Para quem está vendo em casa, não está vendo. Mas por que melhor? É melhor rir. E o outro, tendo razão, não vai ter discussão em casa. Vai ser aquela vida de casado zen, sem briga nenhuma. Deixa. Tem razão, filho, é isso mesmo. Mas eu não falo só em casa, eu estou brincando assim, mas em qualquer situação. Hoje no mundo e lá fora, a gente tem visto muito isso. Às vezes basta um olhar.
Basta, às vezes, você virar a cabeça, você nem olhou. O outro pisou no teu pé, mas você nem olhou. Aí, se o outro olha para você, você diz, doeu não, eu gostei da pisada, massageou meu pé. Porque não dá nem para você falar nada. Justamente por isso, porque a gente não tem que buscar os nossos próprios interesses. A gente tem sempre que olhar o que podemos fazer pelo outro, qual a necessidade do outro. Às vezes a pessoa que pisou no teu pé estava com pressa, às vezes a pessoa que pisou no teu pé não estava meio afobado mesmo, às vezes deu uma pisada no teu pé porque estava com raiva de alguém, quis descontar em você, que você sofre o agravo, como está lá em 1 Pedro, que fala sobre isso. E devemos sofrer o agravo. Então, uma vez, até há muitos e muitos anos atrás, uma irmã ia separar do marido e uma outra irmã falou isso para ela, sofre o agravo. Sofre, porque é isso que acontece. Numa separação, sempre uma pessoa fala do outro. E a irmã, o conselho que deu foi isso, faz como está em Pedro. Sofre o dano, sofre aí a consequência, mas não separa não. E, enfim, eu nunca mais me esqueci disso. E aí aqui nós temos também... O amor não busca seu próprio interesse, mas do outro. Ao contrário, é altruísmo. Às vezes a gente só quer ter razão. E nenhuma menina que eu estou ajudando até em aconselhamento, como só ela acha que ela tem razão, eu tento colocá-la. Se coloca no lugar do outro. Eu sempre estou falando isso para ela. Se coloca no lugar, mas ela não quer se colocar no lugar dele. Ela só quer ver o lado dela. Então, com isso, ela se torna egoísta, ela se torna invejosa, ela se torna ciumenta, ela vai por aí afora. Aliás, essa palavra me veio realmente dada por Deus, porque na véspera em que foi dito para mim que eu precisava orar aqui no domingo, Deus já tinha me dado essa palavra e eu tinha passado para essa menina que eu estava aconselhando. Enfim, voltando aqui, não busca estar em primeiro lugar, pois não existe precedência. Eu não preciso, quando eu amo, estar na frente do outro. Eu posso estar por último. Tem uma irmã que disse que naquele grande dia em que o Senhor Jesus voltar e que arrebatar a igreja, e se for no monte, porque a palavra diz que é no monte, ela quer ficar por último. E aí falaram para ela, mas como que você quer ficar lá por último? Você tem que ficar perto de Jesus, tem que querer ficar perto de Jesus. E a irmã estava falando, eu quero ficar por último, porque eu quero ver a multidão na frente do Senhor Jesus. Isso é amar, irmão. Ver a multidão. Você vê todas aquelas pessoas. Por que você tem que ser o primeiro? É quando você fica por último, é que você vê realmente o amor que Deus tem por todos nós. É quando você está lá atrás. Então, o amor realmente não busca estar em primeiro lugar, pois não exige precedência. O amor não suspeita mal, mas sempre vê o lado bom das coisas. Eu costumo falar que a gente tem que abrir o leque. Mas fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso. Será que fulano não tem uma coisinha boa? Ah, mas o irmão fez isso, o irmão fez isso, a irmã fez isso, isso. Abre o leque. Vamos ver o que a gente pode aproveitar do irmão. O amor não suspeita mal. O amor sabe que alguém tem alguma coisa de bom. Ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente bom. Até porque depois que houve realmente o pecado no Éden, a desobediência no Éden, ninguém é totalmente bom. Todos nós viemos com aquele pecado, um pecado original. Então,
ninguém é bom, realmente. Então, quando você começa, primeiro você tem que olhar para você, e você vê que você não é essas coisas assim, você começa a ter entendimento que o outro também tem as suas dificuldades. Amém? Vocês estão aqui ainda? Está todo mundo entendendo o que é amor? O que não é? Vai todo mundo amar agora? Glória a Deus, aleluia. O amor folga com a verdade e não com a mentira. Sejamos verdadeiros. Que possamos sempre falar a verdade, mas a verdade com amor, a verdade com respeito ao outro. Mas sempre a verdade e não a mentira, apenas para bajular. Porque senão vamos ser meros bajuladores de pessoas. Mas quando falamos a verdade, quando vamos ser gratos, e agora eu vi ali a irmã Alzimar, me lembrei, a minha gratidão pelo papelão. Uma vez eu falei para ela que eu precisava de papelão, quando eu ia pintar a casa, ela falou, lá no meu trabalho tem muito papelão, eu posso guardar umas caixas para você. Só que eu levei 1 mês, 2 meses, sei lá, para pintar a casa. E um dia ela me liga e diz assim, tem uns papelão aqui guardado para você. Eu já tinha até esquecido. Mas eu nunca mais me esqueci isso. Vamos ser gratos. Amar é ser grato, é gratidão. Quando a gente tem um amor grato, a gente nunca mais esquece o sacrifício na cruz que Jesus fez por cada um de nós. A gente, quando vai errar, quando erra, porque erramos, damos umas escorregadelas, e vem aquele sininho, que é o Espírito Santo na nossa mente, a gente vai logo para os pés da cruz e fala, Senhor, me perdoa. O Senhor não merece isso. Eu até mereço ser pelo Senhor punido, mas o Senhor não merece. Amém? Irmã Cleusa. Amém. Glória a Deus. Voltando. O amor é sofredor. Tudo sofre, tudo suporta. E o maior sofredor que nós temos como prova de amor, eu já falei nele aqui o tempo inteiro, foi o Senhor Jesus. O Getsêmani, para mim, é pior ainda do que a cruz. Porque foi ali a maior agonia do Senhor Jesus. Ele levou 3 discípulos para estarem com ele ali, orando e vigiando. Porém, os 3 dormiam e ele se via sozinho naquela agonia, porque ele sabia a dor que ele ia passar. E ele orava, e ele falava, como está lá em Lucas 22, 39 a 40. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós sofremos e a gente não quer sofrer. E a gente fala, Senhor, me livra desse mal. Mas deveríamos estar orando como Senhor Jesus. Se possível, me livra desse mal. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha sempre. Que a vontade do Senhor, ela é boa e perfeita. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Tudo suporta. Lá em Lucas 22, de 2 a 4, fala sobre a traição de Judas. E vai falar até justamente no versículo 2, 3, que Satanás entrou no coração de Judas, para que ele realmente viesse a trair o Senhor Jesus. Na palavra de abertura se falou até de Judas como traidor. Mas acontece que o Senhor Jesus, lá em Lucas 6, 12, 16, fala que ele escolheu os 12 discípulos. E Jesus, quando ama, o amor dele é incondicional. Ele já sabia, na metade, que quando Satanás entrou realmente
em Judas, e Judas ia traí-lo, ia. Mas ele mesmo assim, ele amou Judas até o final. Judas se suicidou? Sim, Judas se suicidou. Judas não teve salvação? Não, Judas não teve salvação. Mas o amor do Senhor Jesus, ele sofre, o amor que ele mostra aqui, que tudo suporta, ele sofre também o peso da traição. Às vezes, nós não queremos ser traídos, porque nós nos sentimos inferiorizados com uma traição. Às vezes é uma amiga que nos tratou muito bem, mas que de repente sabemos que ela falou mal, alguma coisa sobre nós, mas que venhamos a entender mais por que essa amiga fez isso, que possamos, por amor, suportar e, quem sabe, até trazer essa pessoa para o Senhor. Na verdade, a nossa autoestima, quando nós somos traídos, ela fica lá embaixo, porque nós nos sentimos muito superiores. Mas existe também o perdão, e ele foi feito para que a gente viesse dar. O Senhor Jesus fala que devemos perdoar inúmeras vezes, tantas quantas vezes for necessário, devemos perdoar. E quando liberamos o perdão, o maior beneficiário somos nós mesmos. É o outro? Sim, é o outro, mas principalmente nós mesmos, porque nós vamos nos sentirmos bem, tanto conosco como com Deus. Amém? Como com o Senhor. O amor é benigno para quem doa, tanto para quem doa como para quem recebe. Está lá em Lucas 7, de 11 a 14. A viúva de Naim, eu trago como exemplo, está na palavra também. O Senhor Jesus ia passando e olha do alto e vê aquela mulher que já tinha perdido o marido, por isso uma viúva, e perde o único filho que ela tem. Ele sente uma compaixão, um amor tão grande, e quem é misericordioso tem o dom da misericórdia, da compaixão, sabe que isso é doído, porque dói, você sente realmente a dor do outro, até às vezes a dor física mesmo, não só a dor interior, mas a dor até física, muitas vezes você sente do outro, e o Senhor Jesus vai, sem ela pedir, é um dos milagres mais lindos que eu vejo na Bíblia, porque não houve petição ali, e ele vai lá, ressuscita aquele jovem, ressuscita aquele filho daquela viúva, porque naquela época, uma viúva que ficasse sozinha, ela tinha que ser sustentada pelos judeus. Então, ali também a gente vai ver algo que o Senhor Jesus, eu imagino, e a gente pode imaginar, aquela mulher seguindo aquele cortejo, aquele funeral, indo, caminhando e sem falar uma palavra, sofrida, o que seria da vida dela dali para frente, porque a perda de um filho não é fácil, quem é mãe sabe disso, mesmo que não tenha perdido, imagina-se como deve ser a dor da perda de um filho, até porque, pela lógica, parece que a mãe está mais velha, mais idosa, não gosto muito desse nome, a velha, velha sapato, bolsa, roupa, mas as pessoas, elas ficam idosas, elas ficam gastas, mas elas não ficam velhas. Sabe que, por ordem natural das coisas, seria os pais irem primeiro do que os filhos. Mas quando uma mãe perde um filho, é uma dor também terrível, deve ser. E aí a gente vê o Senhor Jesus ajudando aquela viúva. Então, a gente viu aqui várias passagens da Bíblia, que teve homens na Bíblia que realmente não viveram esse amor. A gente vê os irmãos de José também, que tiveram ciúme dele com o pai, porque era filho da velhice, então Jacó gostava
parecia ter preferência por José em relação aos outros filhos. A gente também vê na Bíblia falando sobre isso. Eles armam lá algo contra José. José sofre tudo que uma pessoa pode sofrer, mas o que a gente leva de ensinamento de José é que José nem por um minuto reclamou com Deus alguma coisa. Era um chorão, chorava demais, isso porque era muito doído, tudo aquilo que ele estava passando, mas falava até do Deus que ele servia, inclusive falou desse Deus, que era ele que revelava sonho para o próprio faraó. E é uma coisa que ali Deus estava realmente no negócio, porque José poderia perder até a cabeça ali com aquilo, mas ele não teve nem por um minuto medo de estar falando ali sobre a questão do Deus dele, do Deus que ele servia. Por isso o Senhor o exaltou. Isso também é uma atitude muito grande de amor, por amor, e amor a quem? A Deus. E a gente via que José, e vê que José era realmente um homem, um rapaz que sabia amar. Era uma pessoa pura, até porque ele amava as pessoas, demonstrava amor e tentava até exaltar as pessoas que ele começou a conhecer. Amém? Estou até falando um pouco devido ao seriado. Eu sei que tem no seriado umas partes lá que é a linguagem poética, e a gente não pode esquecer disso. Conclusão daquilo que nós lemos. Não esquecermos nunca daquilo que não é amor, né? Que é arrogância ou soberba, inveja, ciúme, ser leviano, ao tratar alguém, ou seja, tratar de qualquer maneira, não tomar a frente de ninguém, porque cada um tem a sua particularidade com o Senhor, é realmente uma joia preciosa para o Senhor, folgar com a justiça e não com a injustiça, com coisas injustas, não buscar, o amor não busca seu próprio interesse, mas deixa os seus interesses por causa do interesse do outro. O amor não vai suspeitar mal, o amor vai sempre entender o outro naquilo que o outro tiver de melhor, e o amor vai ser sofredor, o amor vai suportar tudo, e no final de tudo, vamos ser realmente reconhecidos por aquilo que fizemos. E imagina naquele grande dia, entra, meu servo amado, tudo aquilo que você aprendeu de mim, você fez. Você realmente foi um verdadeiro discípulo. Temos que ser discípulos do Senhor Jesus. Não podemos nos esquecermos disso. Às vezes viemos à igreja, mas não queremos escutar aquilo que devemos escutar. Mas o ensinamento é para isso que estamos vindo à igreja, para aprendermos cada dia mais a sermos o que é um cristão. Que possamos escolher entre tantos dons, o dom do amor, o dom de amar. Que isso seja fundamental nas nossas vidas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar agora. Senhor, a Tua palavra foi dita, a Tua palavra foi pregada. Senhor, assim como Tu falaste conosco, quando estava nos dando essa palavra, que Tu estejas falando agora com os nossos irmãos, Senhor, sejam os que estão aqui, sejam os que estão ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, nas redes sociais. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que saia daqui, do nosso meio, Senhor, verdadeiros homens e mulheres que saibam amar acima de tudo, Senhor. Pessoas, ó Deus, que sejam verdadeiros discípulos Seus, Senhor. Que tenham, Senhor, a Ti como exemplo, Pai. Que tudo sofreu, Senhor, por amor, Senhor. Porque antes mesmo, ó Deus, de Te conhecermos, Tu já nos amávamos, Senhor. Sabemos, ó Deus, que desde antes
de estarmos no ventre da nossa mãe, tu já havia nos escolhido. Por isso, Senhor, completa a obra em cada um de nós, Senhor. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como necessitamos da tua ajuda, Senhor. Ainda somos tão falhos, ainda precisamos tanto aprender de ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E aquilo que não foi dito, Espírito Santo, fala no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Fala alto, Senhor, em sonhos também, Pai, através da Tua palavra, quando ela for relida, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, porque é o amor que vai permanecer. Para onde vamos, Senhor? É o amor, Senhor, que vai fazer toda a diferença, Senhor. Senhor, imaginamos e podemos sonhar em um lugar totalmente diferente desse ao qual vivemos, ó Deus, onde todos terão tudo em comum, Senhor, onde ninguém, Senhor, será menor do que ninguém, todos serão iguais diante de Ti, Senhor. É essa a diferença, Senhor, que nós aprendemos através da Sua palavra essa noite, Pai. Por isso nós te pedimos, mais uma vez, em nome de Jesus, venha sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito e fala conosco, Senhor, tudo aquilo que ainda não ouvimos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Palmas para o Senhor.